Olá, um forte abraço a todos, o meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e este será o primeiro de uma longa série de vídeos em que nos vamos dedicar à resolução de equações diferenciais. Antes de mais, o que é uma equação diferencial? É uma equação que envolve uma ou mais variáveis independentes, neste caso x, e envolve também uma variável dependente, y, e suas respectivas derivadas. Aqui temos apenas primeira derivada, mas podemos ter segunda, terceira, por aí fora. E nestas equações, a nossa incógnita é a variável dependente y, que, no nosso caso, é uma função que depende apenas desta variável x. E neste caso, por exemplo, quando fazemos a primeira derivada, estamos necessariamente a fazer a derivada desta função y em ordem a x. E quando isto acontece, dizemos que temos uma equação diferencial ordinária. Quando temos uma equação diferencial que envolve uma função que depende de duas variáveis, por exemplo, então teremos de fazer, neste caso, uma derivada parcial. Vou pôr, por exemplo, em ordem à variável x1 e, neste caso, dizemos que temos uma equação diferencial parcial. Neste caso, era uma equação diferencial ordinária. Hei de fazer certamente no futuro um vídeo em que nos dedicaremos apenas à classificação de equações diferenciais. Posso também acrescentar muito rapidamente que, sendo a primeira derivada a derivada de grau maior, então diz-se que esta equação diferencial é de primeira ordem. Se aparecesse aqui a segunda derivada, seria de segunda ordem e por aí fora. E, além disso, e é disso que vamos tratar hoje, a equação diferencial é separável. Ou seja, conseguimos colocar num dos membros da equação a variável dependente e no outro membro da equação a variável independente. E para equações diferenciais separáveis de primeira ordem, a receita é a mesma. Primeiro, separar a nossa equação diferencial, caso ainda não esteja. De seguida, representar aqui a primeira derivada da seguinte forma: dy sobre dx passar tudo o que envolve x para um lado e y para o outro. Vamos ficar com y dy é igual a x dx. E de seguida vamos primitivar os dois membros da equação. Qual será a função que, ao derivar da y, será 1 meio de y ao quadrado? Porque nós vamos fazer a derivada e aquele 2 vai sair aqui para fora ao multiplicar por 1 meio dá 1 e depois baixamos 1 grau ali ao expoente e ficamos apenas com y. Mais uma constante, isto porque a derivada de uma constante é sempre zero. Deste lado vai ficar a mesma coisa, mas com x, mais uma constante.
como estamos a acrescentar uma constante aqui do lado esquerdo e outra do lado direito, é o mesmo que termos apenas uma constante de um dos lados. E muitas vezes ignoramos este passo aqui e metemos apenas isto. Neste caso vou chamá-la de C3. Passo seguinte, vou multiplicar tudo por 2. Aqui vamos ficar com 2 vezes C3, que depois terá o nome de outra constante. E agora é só fazer a raiz quadrada. Neste caso, y será então igual a mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais, e esta constante vou chamá-la simplesmente de c. Neste caso, não são dadas condições iniciais do género y3 igual a 2, qualquer coisa assim. Quando temos esta informação, isso permite-nos não só descobrir a constante, como também escolher, muitas vezes, uma destas soluções, ou a solução positiva ou a negativa. No entanto, o objetivo deste exercício não é esse, é dar a solução geral. Segunda questão, muito parecida com a primeira. Reparem que nós estamos em condições de separar a nossa equação diferencial, mandando aquele y para o outro lado. Passo seguinte, escrever isto da seguinte forma: y dy dx é igual a x², e agora passar o dx para o outro lado. E, por fim, primitivar ambos os membros. Tal como há pouco, primitiva de y é 1/2 de y ao quadrado. Aquele 2 está exatamente ali para cancelar com aquele 2 no momento em que fazemos a derivada. E, tal como eu expliquei há pouco, não vou acrescentar aqui a constante, prefiro acrescentá-la apenas do lado direito. E primitiva de x² é 1/3 de x ao cubo, pelas mesmas razões. O 3 sai para fora, cancela com aquele 1/3 e passamos a ter aqui x ao quadrado. Agora, sim, tenho de acrescentar aqui uma constante. Esta não vai ficar com um aspecto tão bonitinho. Vou multiplicar tudo por 2. Aqui fica 2c1. Passará a ter o nome de outra constante. E, mais uma vez, raiz quadrada. E teremos y igual a mais ou menos raiz quadrada de 2/3 de x ao cubo mais, e aqui posso deixar simplesmente c. Mais uma vez, não temos condições iniciais que nos permitam ir mais longe, mas há aqui outra questão. É que, olhando aqui para esta equação diferencial, onde y nos aparece em denominador, então é exigido que o y seja diferente de 0. Logo, todos os valores de x que anulem a função y não poderão fazer parte do domínio. Ou seja, no final era suposto ainda apresentarmos o domínio da função que encontramos. No entanto, isto foge ao âmbito deste problema,
cujo objetivo era apenas treinarmos a resolução de equações diferenciais. Nova questão: será que estamos perante uma equação separável? Vamos começar por enviar isto para o outro lado. E agora podemos dividir tudo por y. E vamos conseguir separá-la. Agora, cautela. Esta passagem em que dividimos tudo por y só é válida para um y diferente de 0. E, caso nós fizéssemos o domínio da função y no final, esse domínio teria de contemplar isso. Ou seja, valores de x que anulassem a função y não poderiam fazer parte do domínio. Quando fizerem uma passagem deste género, verifiquem também o seguinte: será que y igual a 0, esta função constante, é a solução do problema? Derivada de uma função constante é 0. Mais 0 vezes seno de x é de facto igual a 0. Ou seja, y igual a 0 também é uma solução do nosso problema. Solução essa que poderia ficar perdido a quando desta passagem. Este tipo de soluções chamam-se as soluções triviais da equação diferencial, que se conseguem ver logo a olho desde o início e geralmente é a função constante. E reparem que ela é sempre solução independentemente do valor do x. Seja numa resolução completa, vocês têm que estar atentos a soluções triviais e a domínios. Isto ainda não acabou. Aqui temos dy dx, aqui 1 sobre y ao quadrado igual a menos seno de x. Enviar agora o x para o outro lado. E ficamos com dy vezes 1 sobre y ao quadrado igual a menos seno de x dx. Primitivar ambos os lados. Vou só trocar aqui a ordem. Aqui temos a primitiva de 1 sobre y ao quadrado, não é mais do que y elevado a menos 2, e depois é aplicarmos a receita que temos usado, e vamos ficar com y elevado a menos 1 sobre menos 1. Ora, o menos 1 sai para fora, corta com aquele e baixamos 1 grau, ou seja, passa a estar y elevado a menos 2. Outra coisa é estarmos atentos à seguinte derivada de 1 sobre y é igual a menos 1 sobre y ao quadrado. De qualquer das formas, vamos ficar com menos 1 sobre y é igual, ora, a derivada de cosseno é exatamente menos seno. E mais uma constante. Ora, o cosseno de x mais a constante podem trocar de lugar com o y. E ficamos com y é igual a menos 1. E aqui
cosseno de x mais c. Não esquecer também a solução trivial y igual a 0. Em termos de domínio, teríamos de ter cuidado aqui com este denominador e também com esta situação do y ser diferente de 0, ou seja, ter cuidado com os valores de x que anulassem a função, que, olhando aqui para o seu aspecto final, não vai acontecer neste caso. Mas é algo que vocês têm de ter sempre em conta. Mais uma equação para resolver e não está difícil de separar. No entanto, e caso fosse para apresentar o domínio no final, teríamos de ter atenção que o y teria de ser diferente de 0 e 1 mais x ao cubo também. Mas não nos vamos preocupar com isso. Vamos então só separá-lo, ou seja, deitar tudo o que é y para um lado e o que é x para o outro. Agora, trocando aqui a ordem e reescrevendo ali o y de linha como dy dx. Agora vamos só enviar o dx para o outro lado e aproveitamos já também para fazer a primitiva de ambos os membros. Aqui y dy e deste lado a primitiva de x ao quadrado 1 mais x ao cubo dx. Agora, tomem atenção ao seguinte. Não comecem a tentar resolver equações diferenciais sem terem um conhecimento prévio e sólido sobre cálculo integral, nomeadamente cálculo de primitivas. E vocês têm disponível aqui no canal uma playlist inteira sobre o assunto. Vamos então dar continuidade a isto. Primitiva de y é simplesmente 1 meio de y ao quadrado. Reparem que, fazendo a derivada disto, o 2 vem cá para fora, cancela com aquele 2 que está ali em denominador e ficamos aqui com apenas y. Aqui estamos quase em condições de usar a regra do logaritmo e para que isso aconteça, quando temos uma fração em que o numerador é derivada do denominador. Sempre que isso acontece, estamos em condições de aplicar a regra do logaritmo. Aqui, falta então apenas acrescentar aqui um 3, porque a derivada de 1 mais x ao cubo é 3x ao quadrado. Bem, se eu acrescentei ali um 3, vou ter de compensar aqui. Sendo assim, vai ficar 1/3 e, aplicando então a regra do logaritmo, fica ln do módulo de 1 mais x ao cubo. Mais uma constante. Por vezes até se costuma deixar assim, mas vamos arranjar isto um pouco melhor. Y ao quadrado é igual a 2/3 do logaritmo natural de 1 mais x ao cubo mais 2c1 e agora é só tirar a raiz quadrada. Dois terços do logaritmo. E esta constante eu vou chamar simplesmente de c. Depois, já sabem, ter aqui algum
cuidado relativamente ao domínio e depois, caso tivéssemos então alguma condição inicial que nos permitisse reescrever isto de outra forma, dar um valor àquela constante e escolher eventualmente uma destas soluções, a positiva ou a negativa. Último exercício, e aqui a dificuldade é mesmo perceber se estamos perante uma equação diferencial ordinária separável ou se outra coisa qualquer. Ou seja, será que eu estou em condições de separar isto? E vamos começar por fazer o seguinte. Aqui temos y², aqui temos também y². E sempre que uma coisa se repete, não é má ideia pô-la em evidência. E sendo assim, ficaríamos com 1 mais x. Aqui para dar aquele y², aqui para dar o xy². E agora quem se está a repetir é o 1 mais x. E como se repete, vamos pô-lo em evidência. E vai dar 1 mais y². Aqui para dar o 1 mais x e aqui para dar o 1 mais x vezes o y². E reparem que agora já podemos separar isto. O mais y² vai ser sempre diferente de zero, por isso não era aqui fator de preocupação. Vamos só reescrever ali o y' como dy dx. E agora vamos ficar com 1 sobre 1 mais y² dy, e enviando o dx para o outro lado, o mais x dx. E vamos aproveitar também e primitivar de ambos os lados. Vamos olhar aqui para esta primitiva imediata. Se pensarmos que f de x é y, então aqui aparece 1 mais y², e em numerador aparece a derivada de y, que é 1. Então, o que temos aqui não é mais do que arctangente de y. Primitiva de 1 é x. Primitiva de x é 1 meio de x² e falta juntar a constante. Ora, para resolver em ordem a y, a partir do momento em que eu tenho aqui arctangente, então o y será a tangente desta tralha toda. X mais 1 meio de x², e esta constante vou chamá-la agora de c na sua versão final. O facto de termos aqui uma tangente coloca-nos alguns problemas em termos de domínio, no entanto, não é esse o âmbito deste exercício, que se destina apenas a treinar esta parte da resolução da equação diferencial. Vamos continuar com resolução de equações diferenciais separáveis no próximo vídeo, no entanto, com primitivas de um grau de complexidade superior.
tal como eu fiz referência. Vamos ter também um vídeo em que nos dedicaremos à classificação de equações diferenciais e também vamos usar as equações diferenciais para resolver problemas de química e de física, problemas concretos. Sendo assim, estejam atentos ao canal e para que não percam nada, sugiro que façam a sua subscrição. Deixem também um like neste vídeo. Da minha parte, beijinhos, abraços e apertos de mão.